Fala pessoal, hoje a gente vai estar vendo como fazer o nosso personagem subir as escadas utilizando o Rigid Body. Eu notei que a nossa movimentação ainda está com alguns bugs por conta da rampa do último vídeo, mas no último vídeo dessa série eu vou voltar e vou corrigir algumas coisas. Por exemplo, eu vi que o personagem nosso fica voando um pouco, isso porque a gente colocou a margem de detectar se ele está no chão ou não muito grande. A gente tinha colocado uma margem de 0.5 float, isso para ver se ele detectava as rampas. Então, quando ele estiver no chão plano e tiver uma distância do chão menor do que 0.5 float, a gravidade vai estar desligada e ele não vai abaixar até encostar no chão. Mas isso eu vou deixar para explicar melhor no último vídeo, então ignorem isso até a gente fazer o nosso personagem subir as escadas. O foco do vídeo de hoje é fazer o nosso personagem conseguir subir os degraus da escada. E para isso eu vou estar explicando antes o que a gente vai fazer e depois a gente parte para o código. E lembrando que se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o gostei e se inscrever no canal. E bora para mais um vídeo. Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo nesse vídeo é alterar a velocidade do nosso personagem, que agora eu tô achando ela muito rápida. No caso, se a gente descer a escada aqui, ele sempre vai pular ela porque ele tá muito rápido. Então eu vou trocar aqui de 300 no nosso player, aqui em speed, e vou colocar 200. Isso se vocês estiverem utilizando o mesmo nome das variáveis que eu. E agora eu vou tentar explicar de uma forma mais simples para vocês o que a gente vai estar fazendo nesse vídeo. Então, novamente, não me julguem pelas minhas habilidades de desenho. Eu vou colocar aqui que essa é a vista de cima. Então a gente vai ter o nosso jogador aqui e vamos supor que tem uma escada aqui. Lembrando que se a gente está olhando de cima, ela vai aparecer só esse monte de retângulo aqui. Então, se o nosso jogador estiver movendo, por exemplo, para essa direção, eu quero que ainda assim ele consiga subir essa escada. Então, eu vou jogar um raycast aqui na direção em que ele está movendo. E como eu não quero que ele bata dos lados, a gente vai ter que jogar outros raycasts aqui para o lado também, para verificar se ele não está encontrando nenhuma escada do lado dele. E entre esses 3 raycasts, eu vou pegar o que tem a maior altura. Então, agora, se a gente desenhar aqui, vendo de lado o que vai estar acontecendo, a gente vai pegar o nosso jogador que vai estar aqui, a gente vai soltar um raycast a partir desse ponto e a gente vai soltar ele para baixo. A altura desse raycast vai ser a altura do degrau máximo que a gente consegue subir. E aí eu vou verificar se ele está subindo um degrau que está reto, ou seja, a normal desse plano aponta para cima, e se todas as condições estiverem corretas, eu vou mover o nosso jogador para a mesma posição desse degrau. Eu vou adicionar uma margenzinha de erro que vai deixar ele um pouco mais para baixo, mas de qualquer forma, desse jeito, ele vai ter uma movimentação bem mais suave ao longo da nossa escada. Então essa é uma explicação bem rápida, mas é só para vocês não ficarem perdidos, porque vocês vão ver que o código fica bem complexo de olhar. Mas basicamente a gente vai soltar 3 raycasts, vai verificar qual deles é o mais alto, vai verificar se ele está em um plano horizontal, olhando se a normal está apontada para cima, e se todas essas condições derem certo, a gente coloca o nosso player para cima um pouco. Mas agora vamos para o código, porque desenhar claramente não é minha especialidade. Então a gente vai vir aqui no nosso projeto e abrir o nosso Player Movement, que é o script que a gente já vem trabalhando nessa série. E aqui eu vou estar criando uma nova função que vai ser responsável por detectar esses degraus. Eu vou chamar ela de void check stairs. Void porque ela não vai retornar nenhum valor, e eu vou chamar ela na nossa fixed update logo depois do nosso limit velocity. Então, só chamando ela aqui. E a primeira coisa que eu vou estar verificando aqui é se o nosso player já está no chão, porque eu só quero rodar essa lógica quando ele estiver no chão. Se ele estiver pulando, essas coisas, a gente não precisa disparar aqueles 3 raycasts. Isso daqui vai ajudar na performance um pouco, mas basicamente aqui dentro a gente vai soltar aqueles 3 raycasts para ver se tem algum degrau na frente do nosso jogador. Então vou começar setando uma variável aqui do tipo vector3, que vai ser a origem do nosso primeiro raycast. Então vou chamar de origin1, e dentro desse primeiro raycast, lembra que a gente precisa soltar ele na direção do nosso movimento, que atualmente a gente só pega aqui na nossa função moveDir, onde a gente calcula essa direção multiplicando a rotação da nossa câmera pela direção do input do usuário. Então, para acessar esse valor nessa outra função que a gente está fazendo agora, eu vou declarar uma variável global aqui, que não precisa ser pública, porque a gente só vai utilizar ela dentro desse código. Ela vai ser do tipo vector3, e eu vou chamar de mvtdir, de movementdir. E aqui é onde a gente calcula o valor dela, na nossa função movedir. Eu vou simplesmente setar o valor dela igual a essa multiplicação. Então, vou dar um Ctrl C aqui, vou falar que a nossa mvtdir é igual a dir vezes movedir. E aqui, como eu quero só direção e eu não preciso dos valores da velocidade, essas coisas, eu vou dar um ponto normalized.
Ou seja, o resultado dessa multiplicação vai me retornar um vetor na direção do movimento e só por garantia a gente está falando que a gente quer ele com o tamanho de uma unidade. E agora o nosso primeiro raycache vai ser na direção do nosso movement dir. Como eu sei que o nosso usuário tem um raio de meio float, ou seja, 0.5, eu vou multiplicar aqui por 0.6 para ficar bem coladinho com ele e só mesmo quando o personagem estiver quase encostando na escada, ele subiu o degrau. E agora, se vocês lembrarem, lá no desenho eu falei que o raio começaria na altura do degrau, porque a gente precisa definir a altura máxima de um degrau que o nosso personagem consegue subir. Então vou vir aqui, vou setar essa variável do tipo public, porque eu quero alterar ela lá pelo inspetor da Unity. Ela vai ser do tipo float, e eu vou chamar de max step height, ou seja, a maior altura de um degrau. Vou dar um Ctrl C aqui, e agora a gente vai adicionar um vector 3.up, vezes a maior altura do degrau que o nosso personagem consegue subir. Mas da mesma forma que aqui eu adicionei um .1 float, porque era para ser 0.5 como margem de erro, eu vou adicionar uma margenzinha de erro também na altura do nosso degrau. Porque muitas vezes quando a gente está lidando com float, ao invés do degrau estar a 0.5 float, ele está a 0.49999 e nessa flutuação da precisão, às vezes a gente não consegue detectar o degrau. Então vou adicionar aqui mais 0.01 float, só por garantia. E agora, se vocês lembrarem, eu falei também que a gente ia soltar 3 raycaches. 2 deles iam estar um pouco para o lado para a gente conseguir detectar os degraus que estão na diagonal do nosso personagem. Então vou chamar de novo um vector 3, que eu vou chamar de origin 2. E aqui eu simplesmente quero rotacionar a origem do nosso primeiro raio para mais 35 graus e menos 35, que vão ser aqueles na diagonal. Então vou chamar aqui um quaternion.euler. E aqui a gente vai rotacionar só em relação ao eixo y, 35 graus. E vou multiplicar esse quaternion pela nossa primeira origem. E aqui eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, porque no nosso terceiro raio vai ser a mesma coisa, só que rotacionado para o outro lado. Então eu vou só alterar aqui para menos 35 graus. Dessa forma, a gente já tem a origem dos nossos 3 raios. Então agora eu vou definir as variáveis que vão ser responsáveis por guardar as informações dos 3 raios que a gente vai soltar. Ela vai ser do tipo raycache hit, eu vou chamar de hit 1, hit 2 e hit 3. Lembrando que se eu declarar todas elas na mesma linha, separado por vírgula, todas vão ser do tipo raycache hit. Então agora a gente vai de fato disparar os raios. Eu vou chamar aqui o physics.raycast, vou chamar a origem do nosso primeiro raio, mas lembrando que por enquanto a gente está com essa origem no centro do nosso mundo lá, da nossa cena da Unity. E eu quero que a origem dele seja translacionada para o centro do nosso jogador, aonde quer que ele esteja. Então ao invés de só chamar a origem, eu vou dar um transform.position mais essa origem que a gente calculou. Eu não estou chamando esse position aqui antes, porque quando a gente rotaciona os outros dois, isso poderia interferir. Mas então agora que a gente já tem o lugar que o nosso raio vai começar, a gente vai falar a direção que ele é, então vai ser para baixo. Vou chamar esse out hit 1, ou seja, o que ele detectar ele vai colocar dentro dessa variável hit 1 que a gente declarou aqui em cima. O tamanho do nosso raio, eu vou chamar o math.infinity, ou seja, vai ser um raio com o maior número float possível. E eu vou filtrar pela layer ground. Então lembrando que com isso aqui a escada que vocês colocarem na cena de vocês tem que estar marcada com a layer ground. Vou copiar essa linha mais 2 vezes e só trocar pelas origens 2 e 3. E vou guardar isso no hit 2 e hit 3 também. Agora, para a gente pegar o raio que bateu no lugar mais alto desses 3, eu vou simplesmente vir aqui e chamar um if hit2.point.y, ou seja, a altura no eixo y que o nosso raio bateu do raio 2 for maior que a altura do eixo y do nosso raio 1, então raio point 1.y, eu vou sobrescrever o nosso hit 1 e colocar ele igual ao nosso hit 2. Então, basicamente, eu vejo se o raio 2 acertou um lugar mais alto que o raio 1 e seto o raio 1 igual ao raio 2. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, porém agora para o raio 3, comparando ainda com o raio 1, porque agora, dependendo se ele for maior ou menor que o raio 2, ele já vai estar atualizado. Então, considerando que na primeira vez o hit 2 é maior que o hit 1 agora já vai ser igual ao hit 2. E se o hit 3 ainda for maior que o hit 1, a gente deduz que ele também é maior que o hit 2, e agora a gente vai igualar o hit 1 nosso ao hit 3. Eu sei que parece quase um trava-língua, mas dessa forma a gente consegue garantir que a gente está pegando o raio que acertou o degrau mais alto. E agora, para mover o nosso personagem de fato para cima do degrau, eu vou só verificar algumas coisas. Como se o nosso hit1.normal
é igual ao vector3.up. Lembra que eu falei que o degrau tem que estar reto e por isso a normal dele vai estar apontada para cima. E além disso, eu quero comparar se o hit1.point.y menos a nossa posição também no eixo y for maior que 0.05 float. Só para a gente não ficar translacionando o nosso personagem quando ele estiver parado no chão ou andando em um plano reto. Então, depois dessas validações, a gente simplesmente precisa mover o nosso personagem com o valor da diferença da nossa posição no eixo y para a posição em que o raio bateu também no eixo y. Então, para fazer isso, eu vou simplesmente adicionar um vector3.up vezes, e aqui eu vou pegar a diferença. Vou chamar o nosso hit1.point.y menos nosso transform.position.y. E novamente aqui eu vou adicionar uma margenzinha de erro. Então eu vou subtrair 0.1 float, porque ele vai subir quase em cima do degrau, mas não totalmente. Então eu sei que isso daqui às vezes pode assustar. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Mas no final das contas é só vocês irem testando. Eu testei bastante até eu conseguir pensar nessa lógica. Mas basicamente a gente seta as origens, igual eu mostrei no desenho, tanto na direção do movimento quanto um pouco para cada lado. Solta o raycast em cada uma, verifica qual o maior raycast desses. E no final a gente verifica se a posição do nosso personagem não é a mesma já do degrau, para não ter que translacionar ele. E verifica se o degrau também é um plano reto, ou seja, a normal está apontada para cima. E se tudo isso der certo, a gente move o nosso personagem pela diferença das alturas do nosso personagem e do degrau em si. Então agora salvando aqui e vindo no nosso player, a gente tem que definir a maior altura do degrau. Então vou colocar aqui 0.5, por exemplo. E agora se a gente der play, vocês vão ver que o nosso personagem já sobe a escada de uma forma bem mais suave do que se fosse sem esse código. Aqui, se vocês perceberem, a câmera fica meio tremendo por conta da gente teletransportar o nosso jogador um pouco para cima. Mas isso aqui é só corrigir na parte da câmera em si. E fica aí o spoiler já dos próximos vídeos, onde a gente vai mexer mais com a câmera ao invés de tanto na movimentação. Então por esse vídeo é isso. Eu sei que foi um vídeo rápido, mas basicamente com toda essa série vocês conseguem ampliar e expandir isso para qualquer movimentação do personagem de vocês. É claro que às vezes a gente tem que quebrar a cabeça horas e horas, mas a ideia principal é sempre essa. Quando você está mexendo com o Rigid Body, a gente tem que soltar esses raycasts para o personagem saber o que tem na volta dele e a gente adaptar essa movimentação ao ambiente. Mas muito obrigado por quem ficou até aqui e acompanhou essa série completa. No futuro a gente vai estar falando de como fazer a animação do nosso personagem, trocar a skin e também a movimentação da câmera em si. Então se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.